Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Gaúcho de Palmeira das Missões, ele é doutor em desenvolvimento regional pela Universidade de Quebec, no Canadá. É mestre em economia pela Universidade Federal da Bahia e bacharel em ciências econômicas pela Universidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. É professor dos programas de pós-graduação em economia, desenvolvimento regional e agronegócio da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Membro de diversas instituições acadêmicas nacionais e internacionais e autor de vários livros e artigos, além de ter sido premiado diversas vezes ao longo da carreira. Entre suas obras literárias mais importantes está o Desenvolvimento Regional e Sua Ciência, e em breve ele lança o livro Desenvolvimento Municipal, que nasce como resultado de anos de pesquisa e experiência prática. Meu entrevistado deste sábado no Conexão Tarobá é o economista Jandir Ferreira de Lima, já um velho conhecido dos nossos telespectadores, um amigo frequentador constante aqui do nosso programa aqui na TV Tarobá. Obrigado por aceitar o convite, Jandir. É um prazer estar aqui. E me dar o privilégio de podermos aqui usufruir os seus conhecimentos aqui e transmiti-los aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui, Caio, sempre contribuindo naquilo que for possível. Você é autor do livro Desenvolvimento Regional, é a sua área, né, básica de atuação. O Desenvolvimento Regional e Sua Ciência, uma publicação de referência na área. A partir desse estudo, o que diferencia na prática os municípios que conseguem se desenvolver de forma consistente, né, plena, daqueles que apenas atravessam ciclos pontuais de crescimento? Olha, Caio, dos 5.500 municípios do Brasil, eu acredito que eu visitei 50%. Então é uma boa base, né, de estudo. Não significa que estão todos no livro. Claro, claro. Porém, o que eu percebi dos municípios vencedores, aqueles que conseguem melhorar seus indicadores sociais e econômicos. Dois fatores que eu sempre percebi. Primeiro, gestão pública eficiente. E quando falo gestão pública, não é apenas a figura do prefeito, mas da tecnoburocracia do município. E o segundo fator é uma sociedade civil ativa, associativista, organizada, que se preocupa com o município, que é participativa, seja em conselhos municipais, seja por meio, né, de outras organizações da sociedade civil. Aquele espírito comunitário, né? Aquele espírito comunitário que nós economistas chamamos de capital social, que é algo muito forte nesses municípios. Agora, no novo livro Desenvolvimento Municipal, que você pretende lançar em breve, a análise recai sobre experiências concretas de municípios que avançaram mais. Esse que você citou, né? com essas qualidades que você descreveu. Existe um padrão comum entre esses casos? O desenvolvimento municipal é sempre um processo específico, difícil de ser replicado? Não, ele pode ser replicado. Qualquer município pobre, com baixo dinamismo, como nós chamamos, tem condições de virar a mesa. No município muito pequeno, a figura do prefeito ela é central. Então, um prefeito empreendedor, líder, né, que consegue mobilizar a comunidade, faz muita diferença nesses municípios. Ele é um exemplo. Ele é um exemplo e é aquele que move a comunidade. Nos municípios maiores, aí uma gestão técnica é cada vez mais demandada. Primeiro, porque são problemas, né, que a cada dia se reproduzem, se replicam. E segundo, que os recursos estão cada vez mais escassos. Agora, olhando aqui para o oeste do Paraná, que é a sua área básica, né, mais de atuação, porque você é professor lá na UniOeste, na verdade também a sua região de pesquisa assim, mais próxima que você tem. Aqui você tem contatos com os gestores municipais, com as lideranças associativistas. Qual é o cenário aqui do oeste do Paraná, numa primeira visão, e depois abrangendo um pouco mais para o estado? O oeste do Paraná tem municípios que são muito dinâmicos, indiferente ao tamanho. É claro, Cascavel é uma locomotiva, né? Sem dúvida alguma, é o nosso carro-chefe regional. Mas se nós olharmos os municípios pequenos, eles têm um dinamismo, que é a questão do agronegócio. O nosso desenvolvimento cooperativo, ele se pulverizou pela região. Então, nós temos hoje muitas atividades agropecuárias que estão integradas e mesmo aquelas que não estão integradas, elas são muito produtivas e isso faz a diferença para que mesmo os pequenos municípios tenham uma renda significativa em relação a outras regiões do Brasil. Tanto é que nós temos, por exemplo, municípios muito pequenos, como Serranópolis do Iguaçu, que têm o melhor IDEB
da região. Tem o índice de educação básica, né? Índice de educação básica, ou seja, você não precisa... Ser pequeno não significa que você não possa se desenvolver. Claro. Então, cada um dentro das suas peculiaridades, os municípios do Oeste do Paraná, eu te diria que estão no rumo. Você poderia nos dizer assim, quais são as grandes dificuldades para esses que ainda não engataram nessa marcha? O que eles precisam fazer? Primeiro, um dos primeiros elementos seria o investimento público. A margem para investimento público é muito baixa. Numa população que carece ainda de saúde e de educação, que hoje são obrigações do município, e inclusive a reforma fiscal não vai ser suave para os municípios. Vamos falar isso também no decorrer da entrevista. Então, a boa gestão desses recursos escassos hoje é, digamos assim, o tendão de Aquiles, né? Um ponto frágil nos municípios, mas que pode ser melhorado. Nós temos aí diversos exemplos de gestões municipais que conseguem fazer muito com pouco. E por falar nisso, Jandir, eu vi agora há poucos dias uma reportagem assim, mostrando um retrato dos 5.500 municípios, né, que nós temos no Brasil, né? E que uma grande parte deles não tem a menor condição de subsistir. Como é que resolve isso? Não tem renda, não tem receita suficiente para manter as suas atividades, depende de repasse do governo estadual, depende de repasse lá do fundo, né, dos municípios da União. Não é ilógico que eles permaneçam ali com prefeitura, Câmara de Vereadores e toda essa estrutura, né? Não seria mais racional eles pertencerem a um município maior? Eu sei que isso é uma coisa complicada a fazer, né? É uma discussão complexa. Depois que você tira o gênio da garrafa, não dá para botar ele de volta. Muitos colegas alegam, olha, se o município ele não é viável economicamente, mas com aquilo que ele recebe de fundo ele entrega, desenvolvimento social... Está valendo. Está valendo. Porém, no Canadá, quando eu morei os 4 anos no Canadá, eu vivenciei a fusão municipal. Ah, é? Uma política de fusão municipal do governo do Quebec. Por esses motivos que estamos descrevendo aqui? Por esses motivos que nós estamos discutindo aqui. 2, 3 anos depois, fizeram um referendo para saber se esses municípios queriam se separar de novo. E 3 anos depois, só 2 municípios optaram. Os outros concluíram que a fusão trouxe a população. Foi benéfica. A população concluiu que foi benéfica. Então, acredito que a fusão municipal vai ser uma pauta para daqui a alguns anos no Brasil. Vamos enfrentar isso. Teríamos que enfrentar isso. Olhando um pouco mais para fora das nossas fronteiras, Jandir, nós estamos vivendo hoje um cenário internacional, né, marcado pelo enfraquecimento do chamado multilateralismo, né? E pela ruptura de acordos de acordos e instituições globais, né? Especialmente como estamos vendo a partir das decisões do presidente norte-americano Donald Trump, né? Estamos vivendo, na verdade, uma verdadeira nova desordem, uma desordem mundial, né? Nós estamos, na verdade, enfrentando de fato uma nova ordem mundial, ela é passageira, ela vai existir apenas durante esse mandato do presidente republicano, que é uma visão muito peculiar que ele tem do mundo, né? De não acreditar em ONU, de não acreditar em outras instituições que foram consagradas a partir do final da Segunda Guerra Mundial, né? Quando o mundo resolveu, né, exatamente, viver como uma espécie de uma comunidade internacional, né? Comunidade de nações, né? Ou é apenas uma fase prolongada de uma desorganização do sistema internacional que já vinha vindo? Eu vejo isso como uma transição. Essa desordem é uma transição para um novo arranjo. E um arranjo multipolar. Né? Até então, nós tínhamos os Estados Unidos com uma grande potência econômica, militar e tudo mais de 800 bases pelo planeta. Né? Porém, agora a gente vê a China emergindo como uma grande potência econômica, militar também. E a Rússia, que é muito territorialista e não aceita ter perdido o papel dela e hoje está num conflito com a Europa por conta. Né? É uma potência nuclear, mas não é uma potência econômica. Não é uma potência econômica, tem suas fragilidades. Então, hoje a gente está vendo um grande arranjo global com grandes áreas de influência. América para os americanos, né? Europa e Rússia discutindo. Quando eles falam América para os americanos, isso inclui a gente aqui. Inclui o Brasil. América Central, América do Sul. Os Estados Unidos têm tudo na América para recuperar o potencial industrial. Tem terras raras, tem petróleo, tem recursos naturais. Mas enfrenta um problema de logística com a China.
Tanto é que já fechou o Canal do Panamá, está tentando fechar o Ártico com a questão da Groenlândia e provavelmente vai tentar fazer algum acordo para fechar o Estreito de Magalhães com a Argentina, que está dependendo muito hoje dos dólares americanos. Então, uma forma dos Estados Unidos atacar a hegemonia chinesa é por meio da logística. Então, isso, na verdade, estamos falando dessa nova, esse novo arranjo geopolítico internacional, que é baseado em segurança, mas muito mais em economia. Isso. É segurança, energia e alimentos. E a economia está entremeada neles. A estratégia chinesa foi adquirir portos pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Sim. E uma forma de você... Na Venezuela fizeram isso também? Na Venezuela, Cuba, Argentina. Né? Todo o Brasil, aqui no Peru, né? Nós temos um porto recentemente inaugurado na rota bioceânica. E uma forma dos Estados Unidos quebrar essa hegemonia econômica é restringindo a logística chinesa. Jandir, o acordo de livre comércio, né, entre Mercosul e União Europeia foi assinado, né? Vimos o bumbo tocando, fanfarras, né? Enfim, foi celebrado, evidentemente, depois de 26 anos. É de interesse, evidentemente, do Mercosul. Sem dúvida. Muito mais até dos europeus, nesse mundo agora que estamos aqui, um mundo, né, com essas dificuldades todas de multilateralismo, né? Mas tem sérias resistências lá, tem países que até judicializaram a questão já, né? Considerando que ele venha a ser aí implantado, ainda que vai demorar um pouco mais, quais seriam os impactos para uma região como o oeste do Paraná, né? Fortemente baseada no agronegócio e nas agroindústrias? O impacto é positivo. Para o Paraná é positivo. Para te ter uma ideia assim que valer, porque a gente está vendo um horizonte de até 7 anos para implementação. Inicialmente, né? Inicialmente, apontando inclusive a judicialização. Então, só para o Paraná, isso vai acrescentar mais de 100 milhões de dólares no PIB do Paraná nos primeiros anos. E vai ser muito benéfico ainda, principalmente para o centro do Paraná. 100 milhões? 100 milhões de dólares. Tá. E vai ser muito benéfico ainda para o centro do Paraná, que tem uma economia baseada na floresta e depende muito do mercado norte-americano. Então, nós estamos abrindo uma possibilidade de mercado. E aqui no Paraná, aqui no oeste, nós já temos algumas exportações que são poucas. Agora vai se ampliar o leque do mercado. Então, para nós do oeste do Paraná é extremamente positivo. O Paraná é positivo. Porém, Caio, nós temos uma tradição de briga com a União Europeia com as chamadas barreiras não tarifárias. Sim. E um exemplo disso é a questão ambiental. Então, se eles quiserem... Eles colocaram várias salvaguardas no acordo, né? Com certeza. Que vão dificultar bastante a nossa exportação. E eu acredito que pós-judicialização, se for benéfico ao Mercosul, vão chegar as barreiras não tarifárias. Daí vão entrar questões sociais e ambientais. E para a gente concluir esse bloco, e na contrapartida, o que representa a vinda em massa de produtos europeus para nós? Eu vejo que o grande risco... Considerando essa quebra, né, redução de tarifas e tudo mais. Exatamente. O grande risco do Brasil, para mim, é a questão industrial. Nós estamos se desindustrializando, precisamos recuperar, e agora você abre o leque para um rol de produtos industriais estratégicos. E para um bloco lá altamente industrializado. Altamente industrializado e competitivo, principalmente os alemães. Exatamente. E no caso da agricultura estamos bem, mas na questão industrial é sensível. A ver, né? Nós vamos a um rápido intervalo e já retornamos aqui com Conexão Tarobá, entrevistando hoje o economista, professor da UniOeste, Jandir Ferreira de Lima. Até já. O economista Jandir Ferreira de Lima, doutor em desenvolvimento regional, professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campus de Toledo. Jandir, a economia brasileira vem desacelerando, né, em grande parte devido aos juros elevados, usados para conter a inflação, né? Na sua avaliação, esse remédio que está custando caro demais em termos de crescimento, investimento produtivo, nem poderia falar em geração de empregos, até porque o emprego no Brasil, surpreendentemente, né? Exatamente. Temos um baixo desemprego, né?
Não sei a que se atribui isso também, você poderia até nos explicar um pouquinho. Continua sendo necessário manter os juros aí a 15% ao ano? Olha, enquanto o governo não fazer sua parte, que é o ajuste fiscal, infelizmente é um remédio amargo. Se você cobrar isso de alguém do governo, ele vai dizer que é culpa do Banco Central. Sim. Mas o Banco Central não administra a política Isso eles falavam fiscal. bastante quando o presidente do Banco Central era um adversário político. Era um né? adversário político. Para você ter uma ideia, o Brasil saiu de déficit, de superávites primários para déficits primários, que é aquela receita menos despesa. Déficit nominal, então, nós vamos ter o maior déficit nominal da história da democracia brasileira, no governo Lula. Então, a gente vê que há uma necessidade de um ajuste nas contas públicas, que em ano eleitoral tende a piorar. Só para a gente explicar para o telespectador, o juro está alto porque o governo, para poder financiar o governo, precisa remunerar os investidores para que o governo consiga dinheiro para pagar os seus compromissos. Basicamente é isso. Exatamente. O governo, todo ano, ele tem um déficit oriundo, principalmente, do endividamento público, da rolagem da dívida pública. Que está crescendo Para fechar essa assustadoramente, conta, né? ele precisa todo mês ir no cheque especial. Né? Ir lá no sistema financeiro e pedir esse dinheiro. E todo mundo entrou no cheque especial, desde os fundos de pensão, os bancos, nós, pequenos investidores dos fundos de renda fixa, também somos credores do governo. Então, é uma situação, um ajuste fiscal que interessa a todo mundo. Tá. Mas tira do país a capacidade de empreendedorismo, né? De empreendedorismo. Porque o dinheiro está aplicado lá, rendendo 15%. Exatamente. O que rende mais que isso? Exatamente. Hoje você ganha quem tem R$1 milhão, ganha R$10 mil sentado por mês, né? Se botar o dinheiro na dívida pública. Por outro lado, isso tira dinheiro do investimento público e tira dinheiro também do investimento privado. Jandira, a reforma tributária, enfim, está entrando agora em fase de testes, né? Começou já a partir, acho que do dia 1º de janeiro aí, né? E a preocupação com os seus efeitos imediatos. Às vezes eu converso com alguns políticos que participaram da votação e aprovaram, e eles não sabem explicar como é que isso passou, né? Da forma, meio que uma caixa preta, né? Acho que veio assim meio no embalo, tinha que se aprovar para eles falam em simplificar, né, a arrecadação de impostos, mas enfim, como é que se avalia os impactos dessas mudanças para as empresas e para as finanças das prefeituras? E eu pergunto ainda, essa reforma, afinal, vai ser boa para o país ou ainda é uma incógnita? Eu vejo ainda como uma incógnita. Se nós olharmos pelo lado da simplificação de impostos, ela é positiva, sem dúvida alguma. Mas vai simplificar mesmo? A ideia é simplificar, mas ela vai afetar, caiu muito a pequena e microempresa, que são as que mais geram emprego no Brasil, porque são as mais beneficiadas por incentivos fiscais. Nós temos o MEI, nós temos o Simples Nacional e assim por diante. E, de outro lado, os municípios, né, que devem perder a arrecadação com a reforma. O que se promete é E ninguém defendeu os interesses dos municípios lá no Congresso? Se defenderam muito fracamente, né? E isso foi avisado, inclusive no seu programa. Sim, é verdade. Então, há uma ideia aí de perda de até R$100 bilhões em receita para os municípios. Então, muitos municípios... 100 milhões ou 100 bilhões? 100 bilhões. Bilhões para os municípios no seu conjunto. Os municípios agora vão ter que reavaliar a sua matriz econômica, porque nós não estamos mais arrecadando aonde o imposto é gerado, nós estamos arrecadando onde o produto é consumido. Então, municípios industriais como Cascavel, que produzem bastante, tende a perder a arrecadação. Agora, lugares que têm um mercado consumidor muito forte, como São Paulo, por exemplo, que mais e mais é uma cidade de serviços, né, tende a ampliar a sua arrecadação. Assim que vai ser desigual, então. Vai ser desigual. Então, essa política de compensação que se promete na reforma, que deve ter uma atenção especial dos dirigentes. Isso não está decidido ainda, essa compensação. Não está decidido. Criaram um conselho, que é o chamado Fundo de Desenvolvimento Regional, que é o conselho que vai definir essa redistribuição, né? Ou seja, vai passar o pires. Imagina, né? Se a briga de foice que vai ser isso. A briga de foice que vai ser isso. Então, nós temos essa incerteza, né, em relação a como vai ficar a questão fiscal dos municípios, tributário e fiscal dos municípios. Mas ela simplifica, sem dúvida alguma. Agora, em um ano eleitoral, falamos aí, né, a questão das contas públicas, né, do Brasil, que segue em trajetória preocupante. O endividamento, né, do Estado brasileiro já passa de 80% do PIB. O que significa um país que está devendo? Por exemplo, os Estados Unidos deve muito mais
acho que ele tem uma dívida em relação ao PIB muito maior que a do Brasil. Claro, vai ter uma moeda forte lá, né? Forte. O que isso significa para um país como o Brasil, que tem esse endividamento de 80% do produto interno bruto? Perda da capacidade de investimento. Não sobra dinheiro para investimentos públicos. Investimentos públicos e privados. Hoje, por exemplo, por conta do juro alto, 30% das micro e pequenas empresas brasileiras estão inadimplentes, cara. E a mesma coisa com as famílias. Então, essa estratégia do governo federal de estimular a economia com consumo e crédito, ela está se esgotando. Sim. Ela está se esgotando. E nós já vimos esse cenário no governo Dilma. A Dilma, nos seus últimos momentos, tentou, de toda forma, reativar a economia, mas o quadro não... E pior ainda num ano eleitoral como esse, né? Porque vem pressão por mais gastos públicos, né? Exatamente. E quase sempre no Brasil, sem nenhum compromisso com responsabilidade fiscal. Exato. Você vê algum cenário para ajustar isso esse ano? De jeito nenhum, né? Eu não vejo. O nosso telespectador pode falar, mas é arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal foi explodido há muito tempo, quando se criaram uma série de exceções. Ano passado mesmo foi um exemplo, né? Se criou uma série Deu uma de elasticidade no arcabouço que é... Ou seja, tem gasto que não entra no arcabouço, né? Então, se você jogar tudo isso para dentro, o déficit é maior ainda. Enfim, Jandir, enquanto a situação nacional, estamos analisando que inspira esses temores todos, né? O Paraná vem se destacando como um contraponto, né? E aí nós temos aí qual foi a receita aqui implementada no Estado. Rígido equilíbrio das contas públicas, controle de gastos, planejamento. Tanto é que o Estado destinou no ano passado mais de 7,1 bilhões de reais em investimentos públicos. Eu acho que não tem Estado que tenha proporcionalmente investido isso, né? Não tem. Na sua avaliação, quais são as áreas em que o Paraná avançou, registrou os avanços mais notáveis, né? E quais são os desafios para o futuro governo que sairá das eleições deste ano? O Paraná ele tem uma matriz econômica muito interessante, Caio, que todas as regiões do Paraná têm alguma indústria. E elas não necessariamente não competem entre si, né, por mais que atuem no agronegócio. Então, primeiro, uma economia bem diversificada. Segundo, o papel das cooperativas, que com a cooperativa, o resultado final, a sobra, né, fica na região. Exatamente, é distribuída entre os associados. Nós não mandamos sobras para o exterior, nós não mandamos sobras para outros estados, ele fica na região. Isso é um grande diferencial. É um grande diferencial. Então, todo final do ano, todo ano, nós temos um dinheiro novo circulando nas regiões do Paraná, que se converte em investimentos no imobiliário, né, e outros negócios. Então, a nossa matriz produtiva diversificada, a questão do cooperativismo, a melhoria na logística, a logística do Paraná melhorou bastante. Há uma grande expectativa de 40 bilhões em investimento rodoviário. Sim, com as concessões, né? Nos próximos anos, com as concessões. Nós já estamos observando algumas melhorias, né? Aqui um exemplo para o telespectador é o trecho Cascavel, Capitão Leônidas Marques, que está sendo recuperada aquela estrutura, que é uma duplicação que vai diminuir muito os custos logísticos, né? O chamado custo de transação com a logística. Isso representa muita competitividade para o nosso agronegócio. E da parte do governo, fez o dever de casa? Fez o dever de casa, né? O governo atual, ele manteve as contas públicas atualizadas. Um exemplo é o nosso fundo de previdência, que é superavitário, né? É um exemplo para o resto do Brasil. E vem fazendo investimentos nos municípios, que é o município que segura a ponta do dia a dia com a saúde e educação de base, que vai dar retorno a médio e longo prazo. Exatamente. Eu tive o prazer de receber no Conexão Tarobá deste sábado o economista Jandir Ferreira de Lima. Obrigado, Jandir, pela presença. Seja sempre bem-vindo. Estamos às ordens. Convidado permanente aqui do nosso espaço. Obrigado. Obrigado aos telespectadores pela audiência. Bom domingo a todos e até o próximo sábado. Boa noite.